boa noite. Retornando, não sei se foi a conexão, caiu aqui, caiu tudo, mas voltando. Bom, estamos ao vivo novamente. Peço desculpas a quem estava na sala. Jéssica retornando, Gisele, me desculpem, eu não sei o que aconteceu. Vamos retomar aqui. Sei se foi o fone, desculpa, Jéssica, não sei o que Caiu aconteceu. tudo. Caiu tudo, me desculpe. Bom, retomando, né? Jéssica estava se apresentando, a nossa convidada da noite. Vamos falar sobre um tema muito importante, né, no pós-separação. Estamos aí num momento delicado da cultura e existem muitas dúvidas em relação aos direitos que nós temos em qualquer tipo de relação. E a Jéssica está aqui conosco para tirar essas dúvidas, explicar, né, que nós temos direito, os dois lados, né? Eu falo, a minha persona é a mulher, né? As mulheres, mas todo mundo ali tem o seu direito. Okay? Então, me desculpem vocês, eu não sei o que aconteceu, mas não vai acontecer mais. Tá? Joguei um reiki aqui para não cair a conexão. Jéssica, volta a se apresentar, por favor. Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou advogada, atuo em São Vicente, né, na Baixada Santista, e no momento a minha atuação principal é na área de família e um pouco também na área trabalhista, mas ultimamente eu estou voltada mais para a área de família, né, a procura pela... para resolução, né, das questões como divórcio, guarda dos filhos, como fica a pensão, é bem alta, né? Está crescendo cada vez mais, então eu sou bem... A demanda é alta. A demanda é alta. Bastante, muito alta. Tanto de homem quanto de mulheres também. Sou formada desde 2011 pela faculdade da Universidade Paulista, a Unip, e desde 2013 eu atuo na área de família. Muito, 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 muito legal. Eu e a Jéssica, nós temos já uma relação de amizade anterior, mas também a Jéssica Muitos foi de anos. extrema importância, exatamente. Me auxiliou muito, porque como eu contextualizei, né, no primeiro momento de live, que infelizmente foi interrompido, Aí, esse momento é um momento que nós estamos muito fragilizadas. E tem muita fake news no direito, né, Jéssica? Tem muita gente que fala isso, tem muitas vezes aquilo, bastante. todo mundo se acha. Exato, e todo mundo se acha um pouco advogada, né? Todo advogada, Sim, médico, todo mundo, tem até aquele ditado, né? De advogado e médico todo mundo é um pouquinho. Então é muito pois é. importante conhecer as questões mais importantes e mais relevantes, né? Essa é a nossa intenção aqui nessa noite. Para quê? Para que essa jornada seja um pouco mais tranquila. É claro que cada caso é um caso, né? Tem que verificar ali as questões específicas, mas de uma forma geral, a gente vai trazer aqui questões, né, que podem auxiliar sim, tá bom? E contextualizando tudo isso, eu trouxe uma pergunta assim, né, já para você dar sequência. Em Pode qualquer mandar. tipo de relacionamento, posso mandar, né? Já até comecei aqui já. Em qualquer Pode tipo de mandar. relacionamento, existem direitos após a separação? Seja um namoro, uma relação Então, assim mais fácil. Muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, né? Porque nós temos muitos tipos de relacionamentos. Nós temos o casamento, temos a união estável, o namoro, aquela relação casual. Então, nós temos vários tipos de relacionamento. E isso acaba confundindo um pouco as pessoas que estão se relacionando em relação ao término desse relacionamento. O que é meu, o que é seu, o que nós adquirimos juntos, o que pode ser partilhado, o que não pode. Então, é uma questão um pouco complicada que acaba confundindo as pessoas. Nós temos os principais tipos de relacionamento que nós temos é o casamento, né, aquele de papel passado, a união estável, que também tem o reconhecimento do ordenamento jurídico, e o namoro, tá? Eu vou começar falando do namoro. O namoro, ele não traz direitos após o término, porque o que acontece? O namoro, ele não tem o reconhecimento jurídico, ele não tem uma legislação própria. Então, o namoro, ele é uma relação que as pessoas
convivem juntas, é uma relação pública, mas ao término dele não tem nenhuma obrigação de um namorado para o outro, né? Então, o que cada um adquiriu individualmente não é objeto de partilha no término, porque o namoro não tem um reconhecimento jurídico, diferente da união estável, tá? Na união estável, existe a união estável que tem o papel, né, o papel passado, tem o documento reconhecido em cartório em relação a essa união estável, e tem também a união estável que ela não é reconhecida por escrito, mas ela não deixa de ser uma união estável por conta disso. Então, a união estável, ela traz obrigações após o término, tá? Tudo que foi construído pelo casal dentro dessa união estável, os bens adquiridos dentro dessa união estável, com a dissolução dela, esses bens devem sim ser partilhados, tá? Lembrando que só o que foi constituído dentro da relação, enquanto a relação de regimes, né? E os principais são o regime da separação total, o regime da comunhão parcial e o regime da comunhão total dos bens, tá? Eles têm uma diferença entre eles, só para simplificar de uma forma mais rápida e objetiva. Na separação total, não existe nenhuma partilha dos bens, mesmo após o término do casamento, a não ser aqueles que forem adquiridos por ambas as partes, em conjunto, constando o nome dos dois. O que foi adquirido individualmente não entra em partilha pós-término, tá? Na comunhão parcial já é diferente. O que foi adquirido dentro da constância do casamento é partilhado após o término dessa relação. E a comunhão universal, que é tudo que pertence ao patrimônio do casal, é partilhado, inclusive os bens adquiridos anteriores à união, tá? A única coisa que não entra na partilha de bens tanto no regime da comunhão parcial quanto na universal, são bens que aquele cônjuge recebeu por herança ou doação. Isso não entra na partilha após o término. Agora, o restante, o que foi adquirido dentro do casamento por ambos, ele vai ser objeto de partilha, sim. Então, tá. É muita informação, hein? Ó, lembrando, mais uma vez que tá aqui com a gente vai explicar, porque relacionamento é algo que a gente ficaria 10 horas e ainda teria tempo para isso. Mas a gente vai fazer a minuciosidade. Mas voltando lá, na primeira relação de namoro, existem muitos casos, inclusive eu já fui procurada por uma moça que namorava há 12 anos. E, eventualmente, eles construíram algo. Era um namoro, não tinha nem noivado. Realmente era um namoro, onde eles tinham. Por exemplo, na época, ela me relatou que eles compraram uma moto junto. E aí, ele tinha adquirido também um carro. E, enfim, o receio todo era dela, além de toda a mágoa, toda a tristeza. Era, poxa, não tenho direito a nada. E até na época eu orientei ela procurar um advogado, né, para verificar justamente por essas minuciosidades, né? Eu estava casada, então era um outro contexto. Então, esses namoros, assim, também não têm direito? Então, as pessoas confundem muito o namoro com a união estável, principalmente nessa questão. Nós estamos juntos há muitos anos, nós moramos juntos, nós construímos coisas em comum. Só que o que acontece? A união estável, ela tem requisitos para ser reconhecida como uma união estável, que é a publicidade da relação, a notoriedade da relação, a vontade de construir não só a questão de bens, de comprar o patrimônio, comprar um apartamento, um veículo, um carro, mas tem que ter uma animosidade de ambas as partes em construir uma família naquele momento da relação, o que difere do namoro. Tá? Porque o namoro, ele não tem um reconhecimento legal, ele não é reconhecido no ordenamento jurídico. Às vezes a pessoa está lá namorando há 15 anos, só que aquele casal, naquele momento da relação, não tem o interesse na constituição familiar. Eles estão juntos, eles saem juntos, eles participam de eventos juntos, a sociedade tem conhecimento dessa relação de namoro. Porém, essa relação, naquele momento, ela não está buscando uma construção familiar. Então, isso já descaracteriza
uma união estável. Então, teoricamente, falando juridicamente, não teria um direito, uma obrigação em relação à partilha de bens. Nessa questão, se discutiria numa outra área jurídica, que seria na área civil. Vou dar um exemplo. Eu comprei um carro com o meu namorado. A relação acabou, mas nós não tínhamos uma relação. Mesmo que nós morássemos juntos, nós não tínhamos uma relação. Porque naquele momento da nossa relação, enquanto ela era duradoura, nós não tínhamos a vontade de constituir família. Nós tínhamos a vontade de estar juntos, mas não de constituir uma família. Então, ali descaracterizou para mim a união estável. Numa eventual separação, eu tendo direito naquele veículo que eu contribuí financeiramente, eu já sairia da área familiar e teria que ingressar com uma ação na área civil, né, para poder ter o ressarcimento daquilo que eu contribuí. Já sai da família por conta de não ter esse reconhecimento. E a união estável, ela é a relação que ela se constitui com aquele documento no cartório, é isso? Não necessariamente. A união estável ela não tem a obrigatoriedade em ser reconhecida no cartório, né? Eles fazem através de um documento público. A união estável ela pode ser reconhecida posteriormente. Um exemplo, eu estou numa união estável com uma pessoa, não tenho o reconhecimento no papel, não tenho aquele documento do cartório e a pessoa veio a falecer. Então eu preciso fazer um inventário dessa pessoa. Eu entro na condição de ex-cônjuge, entrando com uma ação de reconhecimento da união estável. Eu não preciso do documento para que essa união estável seja reconhecida. Basta ela ser notória, eu ter havido a vontade, né, de constituir a família com aquela pessoa que eu vivia numa união estável. E uma coisa muito importante que as pessoas também me perguntam se para ser reconhecida a união estável, as pessoas precisam estar morando juntas. E a resposta é não, elas não precisam estar morando juntas para ter a união estável reconhecida. Da mesma forma que eu não preciso... da mesma forma que um namoro também não tem a obrigatoriedade de ser reconhecido como uma união estável só porque o casal também mora junto. Então, isso são coisas que acabam confundindo as pessoas. É um pouquinho complicado mesmo. Com certeza, é muitos detalhes, né? Por isso que cada caso é um caso. Inclusive, antes da gente dar continuidade, agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, para ver uns nomezinhos conhecidos, gratidão. E se tiverem dúvidas, podem colocar aqui, que aí eu vou folheando e a gente passa para a doutora Jéssica aqui responder. Eu já tenho aqui 2 questões que eu já vou colocar daqui a pouco, tá bom? Vocês podem colocar. Então, tudo depende, né? Não dá para falar nada que é certo. A lei, ela vai se tratar de acordo com o documento. Por exemplo, esse exemplo que eu te dei do casal, no qual eles compraram uma moto juntos, ele tinha adquirido um carro no nome dele. Então, na realidade, sai da esfera, como era um namoro, sai da esfera família, não é vara familiar, vai para civil, é isso. Exatamente, é isso, né? Exatamente. No ordenamento jurídico, esse tipo de namoro é conhecido até como namoro qualificado, que é aquela relação que é notória, que o casal tá junto, tem a vontade de estar junto, estão lá construindo o patrimônio, só que eles não têm a vontade da constituição familiar. Então, por mais que eles tenham namorado por 12 anos, nós namoramos 12 anos e morávamos inclusive juntos, mas não tendo naquele momento da relação a vontade da constituição familiar, já descaracteriza uma união estável. E aí, infelizmente, no ordenamento jurídico, nós ainda não temos esse reconhecimento em direitos dentro do namoro pós-separação. Entendi. Bom, vou trazer já a primeira questão, que ela é muito solicitada, inclusive, posso falar que 80% das mulheres que me procuram, elas têm uma maior receita direta com os direitos, né? Tá me ouvindo, Jéssica? Oi, Jana, deu uma travadinha, não consegui te ouvir. Ah, tá. Vou voltar, mas agora você tá me ouvindo? Oiê. Tá me ouvindo? Agora tô. Deu uma cortada, acho que a chuva deixa tudo travado. Eu acho que
Mas eu já joguei um Hulk aqui, o negócio vai que vai, gente. Pode Então deixar. vai. Bom, Agora vai. então, isso. Eu vou trazer uma questão aqui muito importante, que a maior parte das mulheres que procuram, a maior dificuldade, o maior receio é muito por conta da questão financeira, né? Muitas vezes ali Uhum. ela tem uma condição financeira estável por não trabalhar ou por ter uma renda menor, né, naquela relação, e quando se Sim. separa vem todo esse receio. E aí a pergunta é, quando a pessoa, eu não tenho filhos, inclusive essa pergunta veio na caixinha, eu não Uhum. tenho filhos, o meu ex-parceiro, mas também não tinha uma questão financeira maior que a dele, ou seja, eles dividiam, eram namorados, mas dividiam todas as estruturas. Ela tem direito à pensão depois da ruptura? Se era apenas um namoro, não. Agora, se ela convivia numa união estável ou ela era casada legalmente com essa pessoa, ela pode sim ter direito à pensão alimentícia. Ela pode ingressar com uma ação de Ela não alimentos. era namoro, não. Tinha um documento, desculpa te cortar, mas só para a A gente ser união bem estável. específica, ela tinha união estável, mas não tinha filho. Só tinha um gatinho. Só. Não, não tem problema. A pensão alimentícia, ela não é devida somente aos filhos, tá? Mesmo que ela tivesse filhos, ela poderia sim pedir pensão para os filhos e também para ela. A lei permite que um cônjuge peça alimentos ao outro para a sua subsistência. E isso acontece, isso é muito comum, isso acontece muito em caso de mulheres que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, da família, do marido. Às vezes, muitas delas deixam de trabalhar, inclusive a pedido do marido, que acaba assumindo toda a responsabilidade do lar, né, toda a responsabilidade da casa. Ou nesse caso que você falou, a mulher ganha muito menos do que o marido, ele é o principal responsável pela mantença da casa, ele é o responsável por trazer os alimentos, por pagar as contas, ela contribui da forma que ela pode, mas numa proporção menor. Então, estando comprovado que ela tem essa dependência financeira do marido, ela pode sim fazer o pedido da pensão alimentícia, independente dos filhos. Muitas pessoas me perguntam o prazo dessa pensão também. E é importante deixar claro que ela não tem um prazo específico. Ela pode ser tanto vitalícia, né, para sempre, dependendo da idade da pessoa, se ela tem alguma condição física que a impeça de trabalhar ou de se manter sozinha, mas ela também pode ser temporária. E aí quem vai determinar isso é o juiz, né, em caso não tenha havido um acordo entre as partes, né, até por conta do período, o juiz determina um período que ele considere um bom período para que a pessoa possa se restabelecer profissionalmente, para que ela possa conseguir um trabalho melhor ou conseguir um salário melhor, mudar a condição de vida dela de acordo com o que ela está ganhando no momento. E aí ele determina o prazo para esse pagamento de pensão. E também não tem um valor certo determinado, né? Isso tudo vai depender da condição de quem pode pagar e a necessidade de quem vai receber. Mas ela pode sim pedir pensão alimentícia. Aí ela vai alegar uma necessidade, o juiz vai verificar a viabilidade de acordo com esse Exatamente. parceiro, né? Sim, perfeito. Exatamente. E ela A pode Lili ser tanto conta... para... Oi, Não, pode falar. pode falar, gente. E ela pode ser Não, eu tanto ia para fazer um sempre... comentário da Lili. Ah, tá. Eu vi aqui que ela ficou chocada, né? Muita gente vive numa união estável e nem sabe. Como tem muita gente que tá num namoro achando que é uma união estável, então é uma questão muito confusa mesmo. Na dúvida, tem sempre que perguntar para um advogado qual é a relação que ela tá vivendo. E essa questão da pensão, como eu falei, ela pode ser tanto para sempre, como também por um curto período, um determinado tempo. Entendi. Estipulado pelo juiz. É o juiz que determina. De acordo Exatamente. com o cenário, é isso. Isso, geralmente, antes de para quem não tem o conhecimento sobre audiência, geralmente existe uma audiência de conciliação nesse tipo de processo. E aí, às vezes, as partes acabam entrando num acordo. Olha, o marido fala, olha, eu vou te pagar por um ano uma pensão para você ter o tempo de se restabelecer financeiramente, profissionalmente. E muitas vezes também acaba não tendo esse tipo de acordo. E aí cabe ao juiz determinar. Eu já vi casos que o juiz determina por um ano, por 2 anos. Isso tudo vai depender da condição que aquela pessoa está no momento. Sim.
É claro que tem a ver com muitas outras questões, né? Numa ruptura de um Sim, relacionamento, as duas partes estão fragilizadas, mas uma pode estar exatamente. mais, Do que a mais outra. magoada, mais triste. Exatamente, o que acaba repercutindo aí em pedidos extraordinários, né? Porque a gente vê aí, Sim, vira e mexe na televisão, principalmente, tem programas específicos disso de casos de família, no sentido que sim, a pessoa muito. ela se sente tão abandonada que ela quer uma reparação Uhum, por isso, né? Porque ela abandona a vida para acabar exatamente. o outro. Eu, Janaína, como terapeuta integrativa, eu sempre coloco que a escolha é de cada um. É claro que a gente não está Uhum, aqui para julgar, mas essa é uma questão muito delicada, porque assim sim, como foi solicitado, você colocou um exemplo aí. Muitas vezes o marido ele solicita, você vai parar de trabalhar porque eu quero que você mantenha a casa. A sua escolha é sim ou não. E aí quando você escolhe sim, sim, aí você escolhe as consequências. Né? Existem aí uma gama exatamente. de problemas que ocorrem numa relação e tudo bem, mas aí vem a ruptura, muitas vezes de uma forma inesperada, e aí a pessoa quer reparar isso Sim, financeiramente. Isso deve ser e uma. Pode falar, exatamente. Jé. E tem muitos casos de relacionamentos que estão durando há 15, 20 anos e de repente acabam. E durante aqueles 15, 20 anos a mulher se dedicou exclusivamente ao relacionamento. Então é muito comum acontecer esse pedido de pensão. E não é só para mulher, não. Tem homem que também pede, porque não por ter deixado de trabalhar, mas às vezes tem. É raro, mas acontece. Do homem, né, ter uma condição financeira inferior à da mulher e ser o dependente econômico dela. Então pode acontecer o contrário também. É que é mais comum a mulher deixar de trabalhar para poder se dedicar à família, né? Sim. Então acaba sendo mais comum esse tipo de pedido. Entendi. Olha, é cada detalhezinho que a gente não tem noção. É como eu coloquei nos stories lá, é tanta fake news, né? Como a Lilith colocou aqui, ela ficou chocada uma união estável em duas casas. Hoje é muito natural casamentos, né? No qual cada um Sim, mora em uma casa. Eu acho que deve durar a vida toda um casamento com desse, gente. Isso é certeza, muito com de bom. certeza. Brigou, cada um vai pro seu canto. Não é? Não, eu acho que para não brigar, é que assim, uma coisa que eu também sempre falo, principalmente quando eu estou fazendo a mentoria individualizada, essa questão da escolha, ela é muito importante, mas é assim, nós Sim, não somos, nós não aprendemos a lidar com a individualidade do outro. Então a gente quer fazer tudo junto. Então quando a relação ela sim, é dividida, eu acho que fica mais tranquilo de lidar com a individualidade. Mas como se dá um processo que existe também todo um consenso, né, consenso, né, na sim. realidade, a sociedade quer que o casamento seja dessa forma tradicional, o que acaba fazendo Já é uma e aí, imposição, né? exatamente, é uma crença muito forte, mas existem países aí que é super normal, lugares que é super normal, cada Sim, um mora numa casa e tá tudo certo, e é assim, maravilhoso. E agora eu vou aproveitar o gancho e vou trazer outra questão também que é super importante. diga. Olha lá, é bem curiosa. Se eu tiver um novo relacionamento, eu perco o direito de pensão? É uma outra E aí dúvida eu vou, muito comum. vou te trazer dois cenários. Uma com Uhum. filho e a outra sem filho. Tá, Pode então vamos falar, Jé. começar com as sem filhos, tá? Eu me Tá. separei, eu sou dependente economicamente do meu ex-marido. Eu entro com pedido de pensão e esse pedido eu vou dar como exemplo que ele é dado de forma permanente, eu vou receber para sempre. Se eu ingresso num novo relacionamento, sendo um casamento ou uma união estável, eu vou sim perder o direito à pensão, porque aí é entendido que eu estou dentro de um novo relacionamento, eu tenho uma outra pessoa que está contribuindo financeiramente comigo, dentro daquela relação, dentro daquele meu cenário, e aí eu perco sim o direito. Tá? No caso de filhos, não. Na verdade, quem não perde a pensão são os filhos. Então, a prestação alimentar em favor dos filhos
ela não cessa, porque é um direito dos filhos, não é um direito meu, não é um direito do ex-cônjuge. Então, a pessoa pode perder a pensão alimentícia dela, mas a dos filhos é mantida. E aquela história de que eu só vou pagar a pensão até os 18 anos do meu filho, também não existe, é fake news. Porque se o filho, mesmo após completar a maioridade, ingressa numa faculdade ou num curso técnico e comprova que não tem como se manter financeiramente enquanto estiver estudando, a prestação alimentar continua. A obrigação de prestar alimentos continua. Nossa, essa questão da idade eu sempre achei, completou maioridade, acabou. Então, se ele manter-se estudando, que é muito normal, né? É uma idade que a pessoa, que o adolescente é adulto, né? Já está ingressando numa Sim, faculdade, e enquanto estiver estudando, tem pensão, é isso? exatamente. Se ele comprovar que ainda não consegue se manter financeiramente enquanto estudando, a pensão continua. A pensão continua. Mas aí ele tem que entrar com uma ação própria, né? E pede os alimentos em razão dos estudos que ele está dando continuidade. Ah, entendi. Então, ele é um outro, seria um outro processo, é isso? Geralmente sim, Não. geralmente sim. Porque geralmente quando faz 18 anos, a obrigação ela vai cessar. E aí é ingressado, né, com uma ação de exoneração de alimentos, e aí cabe ao filho entrar com uma ação pedindo os alimentos, pedindo a continuidade dos alimentos por conta dessa necessidade financeira em razão dos estudos. Então, no término no começo de uma nova relação, a pensão que o ex-cônjuge recebia do outro cessa por conta da nova relação. Lembrando que não basta ser qualquer relação. Eu arrumei um namoradinho. A obrigação alimentar continua, porque aquela pessoa, aquele namorado não está contribuindo comigo financeiramente. Agora, no reconhecimento de um casamento, de uma união estável, a obrigação alimentar em face daquela pessoa, do ex-cônjuge, vai cessar. Isso acontecia muito, assim, foge um pouquinho, porque a gente está falando mais da parte de separação, mas também de mulheres que viúvas, não é isso também? Elas perdem o direito se elas ingressarem numa relação, um novo casamento? Ou eu estou Na errada? verdade, não, então na verdade isso já nesse ponto é uma questão previdenciária. E aí, dependendo do tipo de pensão, ela pode perder sim. Dependendo do tipo de pensão que ela recebe. Entendi. Bom, a gente está aqui no meio do papo e tudo depende, né? Como é assim, é tão específico, é tão detalhado. Como eu falei, né, aqui no início, a gente vai dar um amparo, né, até mesmo para ter uma noção. E Sim, essa questão, o pessoal já chegou a comentar, a Lili trouxe aqui o toque dela, que existe essa diferenciação e o que eu acho que é mais normal, né? Eu participo de alguns grupos que eu acho que a maior dificuldade da pessoa ali é entender o direito quando não tem aquela formalização do, do da relacionamento. união. Eu acho que é o caso mais Sim. comum, não é? Sim, é mais comum. Certo. Tem muitas uniões estáveis que não estão reconhecidas, né? Que elas não estão ali no papel, não estão reconhecidas no cartório, né? Que é o documento da união estável. E nem por isso ela deixa de existir. E muitas pessoas têm essa dúvida. Eu estou numa união estável, mas eu não tenho o documento que comprova essa união. Então ela não vai ser reconhecida? Pelo contrário, existem outros meios de você comprovar essa união estável. Você pode fazer o documento da união estável a qualquer tempo, estando com aquela pessoa. E mesmo após o falecimento de uma das partes, essa união ainda pode ser reconhecida futuramente através de uma ação judicial e a comprovação vem com documentos, com fotos, com contas conjuntas, testemunhas, então não é uma coisa impossível. O que muita gente acaba tendo dúvida é a questão do namoro e da união estável. Muita gente namorando, achando que está numa união estável, e muita gente numa união estável achando que está apenas vivendo num namoro. Eu acho que o inverso é mais. Só que, assim, você deu o exemplo quando um dos lados, né, acaba falecendo, mas na separação, quando não tem um registro, se uma das partes quiser comprovar a união estável, toda essa documentação apresentada, acredito que até a rede social deve valer, né? Porque a rede Sim, social também. fala tudo da vida de um relacionamento, né?
Sim, também é válido. É possível sim, após a separação, não tendo o documento registrado em cartório, é o mesmo procedimento. Ingressa com uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, e aí todo o patrimônio que aquele casal adquiriu enquanto conviventes na união estável vai ser objeto de partilha. Então, o fato de não existir um documento não impede esse reconhecimento. A união não vai deixar de ser reconhecida por conta da inexistência desse documento. Entendi. Muito bem. Mas também tudo depende, né? Como você veio falando aqui. Agora... É engraçado que tem muitos memes que os advogados recebem, porque, nossa, como eu recebo memes? O cliente faz uma pergunta, o advogado responde, depende. E realmente, tudo depende. No direito, infelizmente, tudo depende. Cada caso tem a sua resolução. Mas o filho, ele, por exemplo, você falou da questão do namoro, né? Que não é amparado, que não tem um reconhecimento. Sim. Mas um filho muda a questão do namoro. Eu tô namorando, eu tenho um filho. Eu já tenho direito à pensão alimentícia, certo? Ó, depende. 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 Você está num namoro. Você acabou engravidando. O fato de você ter engravidado, ele não significa que existiu a vontade da constituição familiar, porque aquela gravidez pode ter acontecido no momento que não era desejável ao casal. Então, o fato da gravidez, o fato de ter um filho, não necessariamente vai determinar a existência de uma união estável. Mas isso também não tira a obrigação da prestação alimentar em favor daquela criança. Entendi. Então, quer dizer que a criança, sendo filho, obviamente vai ser julgado, Sim. Porém, aquela história, é meu filho, eu tive um filho com você, se o outro lado se julgar, não tinha união, não tinha relacionamento nenhum, ele pode também procurar os direitos para não pagar a pensão, é isso? Para não pagar a pensão para a criança, não. Mas para não deixar reconhecer. Isso, para a pessoa, se for comprovado que não existia união estável, porque eu posso engravidar de um namorado, eu não estou vivendo uma união estável e eu engravido do meu namorado, só que aquela gravidez não era desejável naquele momento, a gente não tinha a vontade de constituir a família naquele momento, a gravidez aconteceu. Então, o fato de existir uma criança não vai determinar a existência de uma união estável. E já aconteceu, por exemplo, já trazendo um pouquinho da sua experiência, de o pedido duplo da pensão da criança e da pessoa ou não? Já aconteceu sim. Já aconteceu, inclusive, o fato da pessoa não ter filhos e receber a pensão vitalícia do ex-marido. E também já aconteceu. Era uma senhora de idade já, ela se separou depois de 30 anos de casado, e ela já estava numa idade que ela não teria mais condições de trabalhar para garantir o próprio sustento. Nem condições físicas e nem a condição da idade. Então, ela ingressou com uma ação judicial pedindo, né, a pensão alimentícia. Foi comprovado que o ex-marido dela ganhava muito bem e que ele era o responsável por manter a casa, e ela conseguiu a pensão vitalícia. Então, até o fim da vida dela, ele vai pagar a pensão para ela, vai cumprir com a obrigação alimentar, né, com a prestação alimentar. E já aconteceu também da ex-cônjuge ingressar com a ação pedindo tanto para ela quanto para os filhos menores. E aí o juiz ele vai verificar a viabilidade de ser só uma pensão das crianças e só da ex-cônjuge. Pode ser que ele dê as duas ou pode ser que ele dê uma só. Vai depender. Sim, ele vai... Isso, vai depender dos fatos, do que está demonstrado dentro do processo. Pode acontecer de ser determinada a pensão para ambos, como pode acontecer de ser determinada a pensão apenas para as crianças, tá? Os valores não tem um valor fixo para todas as partes. O juiz ele vai determinar a porcentagem, né, que é devida aos filhos menores, e a porcentagem e o período que vai ser devido àquela pensão em favor da ex-mulher ou do ex-marido. Mas tem o teto, né, Jéssica? Tem um teto de pedido de pensão, não tem? Não é aqueles 30% ou não? Isso não existe mais?
Não, na verdade, isso nunca existiu. É uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas e todo mundo que me pergunta fala, ai, eu quero receber os 30% da pensão. Não existe um valor mínimo e nem um valor máximo. Como eu falei um pouquinho antes, o valor da pensão ela vai ser determinada de acordo com a possibilidade de quem pode pagar e a necessidade de quem vai receber. Então, é que de praxe já virou comum os juízes determinarem o valor de 30%, que é aquele que fica no equilíbrio, né, no meio termo. Mas já teve casos de serem determinados valores de 20%, de 15%, de 60%. Tudo vai depender da necessidade de quem vai receber e da possibilidade de quem vai pagar. E também o que determina o valor da pensão é a quantidade de filhos. Normalmente é determinado o valor de 30%, embora não seja obrigatório. O valor de 30% de pensão para um filho. Só que a pessoa tem 3 filhos, então 30% vai ficar totalmente desproporcional para aquela pessoa se manter, né? Para aquele filho se manter. Porque a pensão alimentícia, ao contrário do que muitos pensam, ela serve não só para alimentação da criança, mas para o lazer, para a educação, para a saúde, para a criança se vestir. Então, um filho, ok, pode ser que consiga se manter com 30%, mas 3 filhos já não consegue. Então, a condição dessa família, dessas crianças, o juiz vai analisar de uma outra forma e pode determinar, sim, um valor maior para pagamento dessa pensão. Olha que interessante, eu não sabia disso não, porque realmente, né, muitas vezes aí fica até desproporcional a balança, né? Não, Sim. mais uma vez, não é entrar no julgamento, mas, por exemplo, normalmente a partir na divisão ali, normalmente a guarda das crianças ficam com a mãe. Aí, ou seja, uma casa acaba tendo custos muito maiores, a alimentação, que está super caro, o lazer, e a outra casa acaba tendo um custo menor, ou seja, é necessário equilibrar a balança mesmo. Exatamente. E é importante saber também que ambos os pais têm obrigação com aquela criança após a separação. Então, a proporção que o pai vai pagar a título de pensão, o complemento vai ficar sob responsabilidade da mãe, daquela pessoa que ficou com a guarda das crianças. Então, ambos têm a obrigação com a criança, né? Independente da prestação alimentar. Exato. E aí, no caso que você falou, comentou, né, da senhora e tudo mais, independe se tem filhos, né? A relação, ela tinha muito tempo, ela foi configurado que ela não tinha mais condições, né, enfim, não estava numa idade para procurar se sustentar, e aí foi configurada uma pensão vitalícia, é isso, né? Exatamente. E no caso dela não era nem um casamento, era união estável. E ela entrou com pedindo reconhecimento, né, dessa união e conseguiu também a pensão alimentícia vitalícia. Exato. Agora uma questão que veio assim, insight. É claro que muitas vezes ali na separação tem os estranhamentos, né? Vai depender sempre do motivo, mas de uma forma voluntária, isso pode ser resolvido? Assim, vou até inverter a pergunta, né? Assim, é possível resolver isso de uma forma voluntária, sem a necessidade de envolver advogado, juiz e tudo mais? Sim, uma coisa que eu sempre recomendo é resolver essa questão judicialmente, caso haja algum tipo de atrito entre os ex-parceiros. Mas também pode acontecer de eu da pessoa terminar o relacionamento, manter uma boa convivência com o ex-parceiro e conciliarem entre si da melhor forma. O que eu já vi acontecer, eu nunca peguei um caso desse, mas eu já vi acontecer. É que o próprio casal fez um documento no cartório e registrou no cartório que ambos são responsáveis pelos filhos menores, ambos vão arcar com as despesas e tá tudo bem, não precisou de advogado, não precisou de processo, não teve briga, não teve nenhuma decisão judicial, porque aquele documento que eles fizeram no cartório, para eles é válido, então eles vão cumprir de acordo com aquilo, como também pode ser um acordo de boca. Então, quando o casal tem um bom relacionamento mesmo após o término, não tem problema nenhum se eles resolverem entre si. O valor do pagamento, os dias de visita, com quem vai ficar a guarda, quanto vai ser pago. Então, isso não tem problema. O ingresso da ação judicial, ela não é obrigatória. Eu sempre recomendo a ação judicial
no caso de ter algum tipo de atrito entre o casal. Porque aí amanhã ou depois, por que eu falo isso? Amanhã ou depois, o cara para de pagar a pensão. Porque não tem nenhum acordo judicial, o ex-casal começou a brigar, então ele parou de pagar a pensão. Quando aquela pessoa for ingressar com a ação judicial, ela não pode cobrar os retroativos, porque não existe uma determinação judicial de prestação alimentar, não existe um valor fixo daquela obrigação alimentar. Então, eu recomendo a ação judicial nesses casos. Tem algum tipo de atrito entre o casal. De repente, o pai parou de contribuir. Como é que eu vou cobrar o que ficou para trás? Eu não posso, porque eu não tenho um valor regulamentado, eu não tenho um valor determinado judicialmente. Então, nada impede que não seja feito através de advogado ou aquela fase pré-processual, né? Que agora a gente tem a casa pelo menos aqui em São Vicente, tem a casa da família, que é a parte procura, a casa da família, um conciliador faz um convite para outra parte para que compareça no fórum e resolvam amigavelmente a situação do menor ou a situação do casamento que acabou. Mas não é uma coisa obrigatória, pode sim resolver entre si amigavelmente, nada impede. Sim, é muito interessante isso, porque na realidade, assim, é claro, né, numa proporção maior, eu falo com mulheres que sempre estão ali, né, magoadas. Essa semana eu falei também com um rapaz que estava muito triste, não sei o caso específico, a gente não marcou para a próxima semana, mas o fato é que, assim, um lado sempre vai se sentir um pouco mais prejudicado. O que eu sempre oriento, até mesmo para que a jornada seja leve, dela procurar também para que ela fique tranquila, porque como você falou, amanhã ou depois, não é nem só a questão de o pagamento de pensão é muito importante, né? Porque ele tem uma criança que depende do sustento, mas você vai ficar tranquila em relação aos bens, né? Eu, por exemplo, tinha um apartamento, então foi tudo colocado, e isso faz diferença lá na frente, até mesmo porque uma das duas pessoas pode ingressar em uma outra relação, aí podem vir aí outras crianças, e as coisas têm que ficar bem organizadas para que você não tenha problemas futuros. Exatamente. Por isso que eu sempre oriento nessa forma, de não deixar de regularizar a situação, por mais que a relação seja boa, para garantir os seus direitos, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Então é muito importante deixar isso bem resolvido, porque amanhã ou depois o casal se separou, aí passaram-se alguns anos, não resolveram a questão judicialmente, né? E aí começa aquele atrito, não, mas vamos resolver agora. Aí um lado não quer resolver, o outro está tentando. Então acaba criando uma certa dificuldade, vem os atritos e aí é um pouquinho mais chatinho de resolver essa questão. Então eu sempre oriento já tentar solucionar, procura um advogado, vai até o fórum, ingressa com a ação, já deixa estipulado como que vai ser a partilha, como que vai ser a pensão dos filhos, em qual valor, como é que vai ficar a questão das visitas. Então eu sempre recomendo que deixe isso já resolvido logo que acontecer a separação. Perfeito, muito bem colocado. Também acho, até mesmo para ficar tudo certo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? Então é exatamente tudo organizado. Fica tudo exatamente. Certinho, tudo certinho, porque senão o que ficou para trás não tem como cobrar. Não tem como. O retroativo é só quando você ingressa, deixa eu ver se eu entendi. Você ingressa, em algum determinado momento, se ele parar de pagar a pensão, você pode fazer esse pedido, é isso? Exatamente. Vamos supor, você separou do seu marido e você tem uma filha. E aí ele vem pagando valores por mês. Um mês ele paga 500, outro mês ele paga 300, outro mês ele paga 100. E aí, num determinado momento, ele para de pagar a pensão. Ele para de contribuir financeiramente com o sustento daquelas crianças. Só que não existe uma ação judicial determinando esse pagamento. E aí, passou um mês, passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada de pagamento de pensão. Quando você for ingressar com uma ação, você vai ter que entrar com uma ação de alimentos, para pedir os alimentos, para pedir a fixação dos alimentos. E o que ficou para trás, anterior a esse processo, não pode ser cobrado. Diferente de uma situação em que já existiu uma sentença fixando o valor de alimentos e, de repente, a pessoa para de contribuir com essa prestação alimentar. Aí a gente ingressa com uma medida judicial chamada execução de sentença, ou cumprimento de execução de alimentos ou cumprimento de sentença, que é o quê? A gente vai informar
ao juiz que aquele valor que foi fixado parou de ser pago. Então, a gente ingressa com a execução de alimentos ou cumprimento de sentença, que a gente costuma falar, para que o juiz determine o pagamento daquela prestação que ficou para trás. Sim, inclusive aqui no Brasil falam que a única coisa, desculpa, mas é uma coisa que fala normal, a única coisa que dá cadeia, assim, de cara é realmente a falta de pagamento de pensão. É isso mesmo, Zé? Na questão civil, sim, mas a prisão é legal deixar isso claro. A prisão, embora seja uma prisão, ela não é aplicada como uma punição. É para que obriga a pessoa a prestar aquela obrigação. Obriga a pessoa a fazer o pagamento. Então, se não pagar, ela vai ser presa. Só que a prisão é a última coisa que o juiz determina. Então, assim, parou de pagar, eu vou avisar o juiz, ele vai ser preso. Infelizmente, não, ou felizmente, né, não acontece dessa forma. Então, o que vai acontecer? Eu vou informar ao juiz que houve a ausência do pagamento, que foi deixado de cumprir aquela obrigação, aquela prestação alimentar. Eu vou informar o juiz vai notificar aquela pessoa, né, o devedor, e vai dar um prazo para ele justificar a ausência do pagamento, informar a impossibilidade de continuar o pagamento ou fazer o pagamento em 3 dias. Então, se uma dessas três coisas não forem cumpridas, aí sim é expedido o mandado de prisão, tá? E uma dúvida que muitas pessoas têm também, a prisão ela tem um prazo de até 90 dias. Então, geralmente, de início é determinado por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 e depois mais 30. Então, ela pode durar até 90 dias. E quando a pessoa sai da cadeia, quando o pai sai da cadeia, eu falo pai porque normalmente é o pai que é o devedor da pensão. Então, quando o pai sai da cadeia, mesmo que ele não pague a pensão, aquela dívida continua. Porque eu já vi muitos homens falarem assim, eu vou ser preso, eu vou sair, depois tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Você vai ser preso, mas aquela obrigação vai continuar. Você não vai ser preso novamente por aquela dívida, por aquela prestação alimentar que ficou em atraso, mas ela vai continuar existindo e se você continuar não pagando as seguintes, você pode ser preso novamente por conta daquelas posteriores à sua prisão, tá? Então a dívida ela não cessa com a prisão, porque a prisão em caso da dívida alimentar, ela não é uma punição para a pessoa que está devendo. Ela é uma forma de falar, olha, você tem que pagar, porque se você não pagar, você vai ser preso. E ela continua mesmo após o cumprimento dessa prisão. É uma observação um pouco mais dura, né? Já não foi pelo bem, mas não foi por amor. Exatamente. Exatamente. E muitas pessoas... Você falou uma frase que eu vou pedir para você confirmar se eu entendi certo. Então, pedido de pena, pedido de prisão, enfim, esse pedido do juiz é só para a pensão de alimentos, não vale para a pensão do ex-cônjuge. Vale? Sim, não, vale também. A prestação alimentar, ela é uma obrigação a prestação alimentar, independente se é para os filhos ou para o ex-cônjuge, ela é uma obrigação. Então, mesmo que, havendo uma fixação de alimentos, mesmo que seja devido ao ex-cônjuge, na ausência, é possível fazer a execução sim e fazer o pedido da prisão. Também pode. Interessante, eu achei que era só quando tinha filhos na parada, não é isso. Não, na verdade existe a possibilidade, porque na verdade é a obrigação alimentar que está em falta. Independente se é para a pessoa, para o ex-cônjuge ou se é para a criança, é a obrigação alimentar que está em falta. Então, é possível sim, na ausência do pagamento, caso a pessoa não faça o pagamento dentro do prazo estipulado pelo juiz, não justifique a ausência ou não informe a impossibilidade de continuar com aquela prestação alimentar, ela pode sim ter um mandado de prisão expedido contra ela. Muito bom. E aí, uma outra observação que você fez também no seu discurso, apesar da gente falar genericamente pensão alimentar, não é só alimentos, né? Ele envolve outras questões.
envolve outras questões. A obrigação alimentar, ela envolve não só a alimentação daquela pessoa que está recebendo a pensão, mas também a educação, a saúde, a vestimenta, inclusive o lazer. Então, e isso tá dentro da lei, né? A lei determina que o pagamento da prestação alimentar é para todas essas coisas. Não é só para prestação de alimentos, comida, né? A criança ou da pessoa que está recebendo a pensão. Ela abrange muitas outras coisas. Entendi. Olha, muito bom colocar esses pontos, porque isso já dá uma. Não é qualquer. Né? Não, tudo depende. E olha. São, de uma forma geral. E olha, uma outra coisa que na verdade já existia, só que está aparecendo muito mais agora e muitas pessoas não sabiam. Eu vou falar porque eu já fiz 2 audiências que aconteceu essa situação. Além dessas coisas que são abrangidas na prestação alimentar, eu já vi decisões, eu passei por 2 situações como essa, em que o juiz determinou o valor da pensão ao pai, se baseando até no fato de que a mãe mora de aluguel, paga luz, paga água. Então, assim, o juiz falou para ele, olha, o seu filho mora com a mãe, mas ela paga aluguel, ele está usufruindo da casa. Ele toma banho, então ele está usufruindo da água, ele assiste uma televisão, ele está usufruindo da luz. Então, a prestação alimentar, hoje em dia, está sendo até reconhecida por conta disso, que também serve para que a mãe possa, para a pessoa que está sobre a guarda daquela criança, faça o pagamento das contas básicas de casa, como luz, telefone, internet, porque tudo isso é usufruído pela criança também. Olha, isso é muito legal. A gente sabe que a justiça, apesar de morosa, e eu acho que isso é por conta de tanta lei, de tanta burocracia, mas é necessário, ela funciona, né? Sim, sim. Sim, a parte... Oi? A parte familiar tem funcionado muito bem. Eu nunca tive problemas assim em relação à resolução, né, do andamento do processo na justiça familiar, né, na área familiar. Então, ela é um pouquinho mais ágil do que a vara comum, a vara civil, por exemplo. Então, um processo de alimentos ele vai andar muito mais rápido do que um processo de indenização por danos morais. É uma questão de prioridades, né? Entendi. Agora eu queria voltar num ponto que a gente falou muito rapidamente lá atrás, mas eu acho que é de suma importância. Eu também já tive várias dúvidas. E aí, antes de finalizar, que a gente já está chegando no final mesmo, tá maravilhoso o papo, mas. Passa muito rápido. Passou rápido. E a internet não burlou a gente. Mas vamos Não, tá boa. Do regime, Jéssica. Vamos falar um pouco do regime parcial e total de bens. Explica mais uma vez, porque foi muito amplo e o pessoal gostou, e aí eu acho legal a gente falar. Então, na verdade, no nosso ordenamento, nós temos os 3 principais regimes de casamento, que é o da comunhão parcial, da comunhão universal e o da separação total de bens. A comunhão universal é aquela que todos os bens integram o patrimônio do casal, mesmo os adquiridos anteriores ao casamento, com exceção daqueles bens que eu comentei no início, que são os bens adquiridos por herança ou por doação. Mesmo na constância do casamento, se uma das partes da relação receber um bem por herança ou por doação, aquele bem ele não vai integrar o patrimônio do casal, mesmo na comunhão universal. Então, a comunhão universal abrange todo o patrimônio do casal, independente se foi adquirido em conjunto, se foi adquirido individualmente, antes ou depois do casamento. Então, ele vai abranger tudo, numa eventual separação. Universal. Todos, exatamente, na universal. Então, todos aqueles bens, como a gente diz no direito, eles vão se comunicar entre si. Então, eles se comunicam, eles vão ser divididos, partilhados numa eventual separação. No regime da separação total de bens, o que é meu, o que é seu.
independente de ter sido adquirido dentro ou fora do casamento. Então, se eu estou casada com uma pessoa e eu compro um carro meu, no meu nome, aquele carro é meu. Ele não vai entrar numa partilha. Agora, se eu adquirir em conjunto com aquela pessoa, tá lá o nomezinho dos dois, aí sim ele vai ser objeto de partilha, né? Aí por questões de direito, porque ambos têm o direito sobre aquele bem. Agora, se cada um adquiriu da sua forma, individualmente, com o seu dinheiro, não entra na partilha, tá? E a mais comum é a de separação parcial, regime parcial de bens, regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que durante a constância do casamento, os bens que foram adquiridos vão ser objeto de partilha, individual ou não. Então, o que o casal adquiriu dentro do casamento, eu comprei uma casa, o meu marido comprou um carro, na separação, aqueles bens vão ser partilhados entre nós, independente de quem contribuiu com mais. Entendi. O que pode Isso acontecer, né? o que pode acontecer na situação dessa partilha é que às vezes uma parte contribuiu a mais do que a outra. Então, na hora da divisão, pode ser entendido que uma parte talvez tenha direito a mais do que a outra. Eu contribuí com 50% e a outra pessoa com 40%, a outra pessoa com 60%. Então, na hora da partilha, isso pode ser levado em conta, tá? A divisão em 50% igual para ambos não é obrigatória, ela tem exceções. E aí será avaliado de acordo com o que for apresentado, né? Se a pessoa Exatamente. Pagou mais, óbvio, vai ser. Exatamente. Eu vi um caso uma vez que o marido deu um valor a mais na entrada de um imóvel porque ele usou o FGTS dele. E a mulher não contribuiu com o valor da entrada. Então, quando houve a separação desse casal, na hora de fazer a partilha, foi reconhecido pelo juiz que aquele valor a mais que ele deu de entrada, por ter usado o FGTS, que era um recurso dele, ele seria reembolsado em valor maior em eventual na partilha daquele imóvel, daquele bem, pela contribuição maior que ele fez. Isso acontece, né? Ali na entrada, Acontece. Enfim, né? Não quer nem saber quem que vai ganhar mais ou menos. Eles estão construindo algo junto, só vai fazer diferença lá na frente, né? Exatamente. Exatamente. Bom. Então a questão do regime é mais ou menos isso. É que tem muito assunto ainda para falar, é um assunto muito extenso, eu tentei simplificar. Tire sua dúvida com a Jéssica, o que você acha? Vamos montar, hein? Vou trabalhar nisso. Nossa, vai vir bastante pergunta. Sim, sim. Inclusive agradecer. Jéssica, foi de muita contribuição. Eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma geral. E é muito importante, porque, como eu falei lá no começo, existem aí muitos problemas, né? Muitos medos. E se a pessoa está preparada, como você falou, vai depender sempre da situação. Porém, Sim. Especialista que bate falando, orientar, não é nada tão ouvir a prima, a história. Novela é um problema para os advogados, viu? Novela é um problema pra gente, é um problema. O que a gente recebe de ligação no escritório, olha, eu vi na novela, aconteceu isso, por que com o meu caso é diferente? Aí tem que explicar que a novela é ficção, que não funciona desse jeito. Então, a gente sempre fala, a gente sempre orienta para consultar sim um advogado de sua confiança, que é muito importante, para esclarecer todas as dúvidas, seja em relação ao casamento, seja em relação à pensão alimentícia ou à guarda, questão de visitas, mas é muito importante sempre consultar um advogado nessas situações. Sim, eu também acho. É a minha primeira orientação, porque, claro, né, elas me pedem auxílio para se sentir melhor emocionalmente, mas a emoção vai estar ligada muito à questão de medo, de desespero. Muitas vezes o medo e o desespero é total para saber como que eu vou ficar agora. Então, por isso que quando eu te fiz o convite, falei, ai, Jéssica, vem, porque tá punk, a gente vai sentindo a necessidade, Sim. né? A minha causa aqui é auxiliar no contexto geral, porque a gente só não sofre porque perdeu uma mãe, a gente sofre também porque está financeiramente ruim, os filhos estão ali. Sim. Acaba perdendo não só
aquela relação de família, mas financeiramente também, né? Porque agora é vida de Sim, é muita coisa. Muda muito, muda a rotina, muda o vida. psicológico, muda tudo, né? Acaba mudando tudo dentro da relação. Você tinha um casamento, de repente você não tem mais. E agora, vou fazer o que com os meus filhos? Como é que vai ser as contas de casa? Então, é muito importante que consulte sim um advogado, que deixe a situação regularizada para evitar até problemas futuros, principalmente em relação à pensão. Perfeito. Jéssica, mais uma vez, gratidão. Muito Obrigada obrigada pelo pelo seu tempo, convite. pela sua disposição de estar aqui. Vou trabalhar na nossa série, porque você sabe que quando vem a ideia, eu faço mesmo. Porque tem Vamos. tanto assunto, não é verdade? Eu tenho certeza Tem, que ele é. muitas pessoas que estavam ali assistindo sempre tem uma história, sempre conhece alguém, e nós estamos aqui para Sim. acolher. Então, mais uma vez, É. agradecer você, agradecer a todos que Obrigada. estão aqui. Quem entrou agora Obrigada. por cima da mensagem, a live vai ficar gravada lá no meu IGTV. Então, assiste com mais calma, porque foi muita informação. A Jéssica trouxe muita coisa para a gente, mesmo em uma hora, trouxe muita coisa. E, como eu sempre oriento, né, num momento mais tranquilo, fracione essa live, assista, depois assiste. Se tiver outras dúvidas, manda aqui no meu direct, passo para a Jéssica, né, ou não procurar uma orientação, né, de um advogado. É importante você acolher nesse momento, não deixar para lá, porque isso pode provocar outros problemas, não é verdade? Aí fica pior, sempre Sim. fica pior. Deixar A a gente não. sujeira debaixo do tapete não dá certo, não é verdade? É o que a gente sempre fala, não podemos deixar para amanhã o problema que podemos resolver hoje, né? Então, quanto mais rápido a gente Exatamente. resolver essas questões, melhor futuramente, né? Então tá ótimo, Jéssica. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gratidão, Vamos gratidão a marcar mais todos. vezes. Com certeza. Nossa série muito longa está saindo. Então tá bom. Gratidão. Até a próxima semana. Um beijo. Até mais. Obrigada, beijo. Tchau. Beijo. Tchau.